Olá, Sociedade de Consumo Pop, esse é o Mais Uma Coisa, aquele programinha que a gente faz entre um Quatro Coisas e outros. E hoje nós vamos falar, você deve estar percebendo, por essa camiseta de Robocop, vamos falar do remake de Robocop, que desde que foi confirmado vem dividindo opiniões e todo mundo tem alguma coisa a dizer sobre esse Robocop, vai ser melhor, não vai ser melhor, vai ser diferente, como é que vai ser e tal. E as informações que foram chegando pra gente foram deixando a gente cada vez mais intrigado e curioso sobre como vai ser esse remake. Eu ainda não vi, eu quero levantar aqui algumas questões que depois eu vou assistir e depois eu vou voltar e terminar a resenha. Então vai ser uma coisa meio antes e depois aqui para ver se as minhas expectativas se confirmam ou não. Primeiramente, um problema que eu tenho com o Robocop é que ele foi criado, o Robocop foi lançado lá em 1987. E ele é uma cria direta da graphic novel do Frank Miller, do Dark Knight Returns, onde você tem um futuro distópico e você tem toda hora a entrada de programas de televisão, de noticiário, e os autores do Robocop usaram isso muito bem, trazendo isso para o cinema. A linguagem do Frank Miller já era bem cinematográfica, e tanto é que o Frank Miller foi chamado para fazer o Robocop 2 e 3, mas acabou não dando certo, mas esse é outro assunto. E o Robocop ele foi lançado em plena era Reagan e Thatcher, né, que era uma época muito depressiva, as pessoas estavam sem esperança, o Estado que se via no Estado totalitário, um Estado poderoso, na economia você via a lei do mais forte sempre, e protecionismo com grandes empresas, os grandes conglomerados aparecendo, as grandes indústrias mandando. Então era um período muito angustiante. Isso acabou se refletindo nas artes, a gente falou dos quadrinhos, do cinema e tal. Robocop é uma cria direta disso. E o Robocop é um policial que ele sofre um acidente, ele acaba caindo nas mãos dessa empresa inescrupulosa, a OCP, a Omni Produtos de Consumo, e ele é transformado num robô, meio homem, meio robô, um ciborgue, e para combater o crime e tal. O que acontece é que o Robocop de 87, ele vive um pesadelo, porque em 87 era uma coisa horrível, você tá preso dentro de uma máquina. A máquina era o inimigo, a máquina era o governo, a máquina era o sistema que oprimia, que era opressor e tal. E você tá dentro de uma máquina, tá sendo controlado e tá se interagindo o tempo todo com uma máquina, era uma prisão. Isso dá uma angústia muito forte na gente. Esse Robocop novo, ele lida com uma coisa completamente diferente, porque o cenário mudou, as pessoas mudaram. Hoje em dia você, com o celular, você tá conectado com o computador, você está conectado a uma máquina o tempo todo. Você vive dentro da máquina, a máquina vive dentro de você, as redes sociais. E hoje em dia não é um pesadelo assim, as pessoas espontaneamente fazem parte de uma máquina. Então eu acho que o conceito Robocop, ele não funciona mais para essa geração que está aí. Nesse sentido que eu estou falando, de uma pessoa meio homem, meio máquina ser um pesadelo, né? Ser uma coisa drástica, ser uma coisa pesada, forte. Outra coisa que é uma questão que eu tenho, tiveram que suavizar muito, o filme de 87 é ultra violento, o filme do Paul Verhoeven, que sabe dar uns tapas na cara da gente, e tem muito sangue, cara, até aquela cena do cara derretendo, que é foda, o Murphy dando aquela metralhada, explodindo mão, e aquilo ali me chocou muito, muito, muito mesmo. E a gente sabe que o Robocop, pelos trailers, deu pra ver que ele sofre um acidente, não nas mãos de bandidos ali na cara, ele não é fuzilado, mas ele explode o carro, assim, uma maneira de fazer tudo sem sangue, ele simplesmente explode. Outra coisa que o Robocop novo me incomoda, o Robocop ele tem uma cara humana perfeita. Tipo assim, eu quero explodir uma bomba, explodir na cara do maluco. Ele tem a cara perfeita, assim, perfeito, bonito e tal, pra você olhar e tal. Outra coisa que é diferente, que me incomoda, o visor do Robocop ele levanta sempre. O outro Robocop ele era prisioneiro dentro do capacete. Tanto é que ele tinha que tirar com aquela furadeira, né? Ele tinha que tirar o capacete. E aquilo do Robocop tirando a máscara, você vendo aquele rosto deformado, aquilo causava uma impressão muito forte em quem viu o filme nos anos 80. E a gente não tem isso. A gente tem um Robocop que você já sabe qual é o rosto dele. Então eu não vejo tanta força nisso. Outros exemplos também você tem no década de 80, o Predador quando tira a máscara, todo mundo uau! O Jason quando arranca a máscara, então era um clichê dos anos 80 que ficava todo mundo esperando no final para ver o que tinha debaixo da máscara, e a gente não vai ter isso no filme. Outra coisa que está dividindo opiniões é a mão humana do Robocop. Além de eu achar que fica assimétrico pra caramba, parece que eu começo a ver o filme meio de lado assim, porque uma mão é humana, outra mão é robótica, é esquisito aquilo. O Zé Padilha deu uma entrevista falando que era uma mão humana para Detroit. Mas a gente já sabe que isso é uma besteira, que o problema é que naquela lei, naquele ambiente do filme, um robô não poderia usar armas dentro do território dos Estados Unidos, tá?
Fora tudo bem, aqueles drones lá patrulhando no Oriente Médio, cacete, Ed 209, Android, tudo pau comendo. Mas nos Estados Unidos é proibido o robô portar arma. Então eles constroem um meio robô, meio humano, com a mão humana, para poder, né? Quem tá puxando o gatilho é humano, não é um robô e tal. Então essa é a macetinha do filme. Achei interessante isso, mas a mão humana me incomoda muito porque o Robocop, o Robocop quando ele, a máquina olharia aquilo e falaria assim, não quero esse monte de carne, por favor me coloca uma mão biônica blindada, porra. É isso que o Robocop faria, principalmente porque uma grande diferença desse Robocop do antigo é que, ao meu ver, o Robocop original de 87, ele aparece como uma máquina e ele vai se humanizando com o tempo. Ele vai rememorando, lembrando da família e tal, ele vira um homem no final. Ele começa como máquina e termina como um homem. Esse Robocop dá a impressão de que ele começa como um homem e termina como máquina. Então essa máquina, que porra de mão é essa aqui? Eu aposto não, eu tenho a impressão de que provavelmente o Robocop vai perder essa mão no meio do filme e vai colocar uma mão blindada, e isso vai fazer parte de uma certa desumanização deles, vão transformar isso em alguma coisa, não sei, pode ser que aconteça. Outra coisa que está me incomodando, as informações estão chegando nos trailers, é que a OCP, ao meu ver, ele está criando uma prótese para um policial ferido. A OCP, lá de 87, não estava criando uma prótese, não estava querendo ajudar o cara a sobreviver. Cara, eles estavam criando um produto. Então, humano, foda-se. Tem uma cena naquele filme que é muito legal, forte também, que o médico chega todo feliz e fala assim, pô, conseguimos salvar um braço do Murphy. E aí os caras falam assim, não, amputa, porque esse cara não existe mais, esse cara morreu, ele é propriedade da OCP. Então isso dava também um impacto, né? Porque os caras, ali, aquela frase já mostrou que eles não estavam de brincadeira, eles não estavam ali para salvar uma pessoa. E eu acho que a mão humana do Robocop, ela veio com uma resposta a isso, sabe? De dizer que agora, não, nós salvamos a mão. Então nós temos aqui sei lá, a OCP ficou meio boazinha, né? Outra coisa que está incomodando muitas pessoas é a roupa preta do Robocop, que o Padilha falou que é porque todas as equipes táticas do mundo usam preto, então preto, legal. O personagem do Michael Keaton, que faz um CEO lá da OCP, ele dá a ideia de colocar preto. Eu acho que pode ser muito mais uma loucura da cabeça dele, porque o Michael Keaton parece muito que ele é meio Steve Jobs, sabe? Ele é um cara com a mente lá no futuro e tal, e ele dá a ideia de trocar a capinha do Robocop. Então, cara, o Robocop é tão iPhone que ele troca a capinha. Eu vi falar que no final ele coloca uma armadura da Heineken, ele coloca uma armadura que imita uma fita cassete, e ele coloca uma armadura do Romero Brito, mas isso não está também confirmado. Eu não sei se porque teve muita rage, porque os fãs reclamaram muito, eles colocaram a roupa prateada no início, que eu acho muito mais maneira. O contraste do preto com prata funciona muito bem para o Robocop. Como o Homem de Ferro, por exemplo, escolhe para usar vermelho e amarelo, tem aquela cena do filme que ele coloca um pouco de vermelho nisso. É porque o Tony Stark ele tem estilo, então ele sabe que vai causar mais impacto se ele usar umas cores que contrastem. E o Robocop preto ficou meio sem graça, ele ficou meio aquela cara de blur, parece realmente um Batman de capacete. Espero que os ruídos do Robocop andando continuem. Já sabemos que o Robocop pula e corre, eu acho que isso pode ficar esquisito na tela. Que mais? Eu acho que é tudo isso que eu detectei até agora e que eu queria conversar com vocês sobre o Robocop. A gente vai dar uma paradinha, vai dar uma pausa, eu vou dar uma olhada no filme e a gente vai voltar aqui e conversar mais um pouco sobre o que eu achei de novo Robocop 2014. Vamos ver qual é. Olha, pessoal, o que eu vou dizer? Eu gostei do filme, tá? É um bom filme, é um filme divertido, é um filme simples, uma história simples, não é rocambolesca, não tem aquela coisa querendo ser pretensiosa de fazer uma super história, não. É uma história super simples, fácil de seguir e muito divertida também. Um bom filme. Eu percebi que ele namora muito com a estética dos videogames. Você tem a visão primeira pessoa o tempo todo do Robocop, com as miras e tal, e aquilo ali lembra muito o cenário de videogame. Tem várias cenas que poderiam estar num game. Eu acho que é muito para conquistar essa geração. É uma geração que foi criada com Call of Duty, com Battlefield, com Counter-Strike, e essa geração está acostumada e gosta dessa estética. Eu acho um pouco exagerada para mim, mas eu sou um velho, o que eu sei? O filme funciona bem, os atores são legais, Michael Keaton tá genial pra variar, nosso Beetlejuice tá incrível,
e ele coloca a roupa preta no Robocop. É engraçado porque ele foi que veio com a roupa preta do Batman, né? Antes o Batman vestia cinza. E ele é que dá a ideia de tirar o Robocop cinza e colocar o Robocop preto, assim como foi acontecer com o Batman do Tim Burton em 89. Então, é curioso isso. Realmente acontece que a lei dos Estados Unidos não permite robôs e eles têm a ideia de, então, fazer um robô humano. Uma coisa muito legal que eu vi do filme é como o Robocop se torna obsoleto rápido. Porque assim que o Robocop entra nas ruas, ele convence a opinião pública de que robôs são legais e a lei que proibia os robôs nos Estados Unidos, os drones e tal, ela cai. E aí, para que não precisamos de um robô problemático com pensamentos humanos? Não, vamos cortar. E o Robocop acaba virando obsoleto por causa disso. Achei isso muito legal, discutindo a obsolescência da tecnologia. Outra coisa bem bacana, várias referências ao filme antigo. Aparece a armadura do Robocop como se fosse o Mark I, assim. Parece a armadura antiga. O Robocop, como eu disse, ele começa humano, vira máquina e depois vira humano de novo. Ele faz essa onda até atingir, recuperar a sua humanidade. Achei isso legal. O máscara do Robocop, né? Eu reclamei aqui que o Robocop tirando a máscara, aquele impacto de ver a máscara do Robocop era muito incrível. Cara, a gente vê o esqueleto do Robocop. O que tem dentro da armadura? É muito foda a cena, é muito maneiro e dá uma puta impressão. Assim, foi a cena mais legal do filme pra mim, foi quando a armadura abre, ela se abre toda e dá pra ver o esqueleto, né? O que sobrou de humano no Robocop, muito massa. A mão humana não é cortada, como eu achei que ia rolar aquela parada, não. Na verdade, a outra mão é que é. Devo confessar que a mão humana, do começo do filme pro final, parou de me incomodar. Eu acostumei com ela. Mas eu acho ainda que é desnecessário. Eu acho que, tudo bem, só o ser humano pode portar armas. Mas o Robocop usa 2 armas. Ele fica atirando com as 2 armas, uma mão robótica. Então não faz muito sentido aquela mão, não. Eu não colocaria. Outra coisa que eu gostei, os ruídos da armadura estão lá. As referências, aquela frase clássica, eu dou $1 por isso, tá lá. A gente tem a música, a trilha sonora, Robocop, tá lá, parece pouco, mas tá lá e traz de volta o espírito do filme. Robocop agora não anda de carro, ele anda de moto, também me incomoda muito. Claro que não é um filme que vai ter tanto impacto quanto o original, inclusive já sabemos que as notícias da bilheteria americana não tá tão boa, apesar da crítica estar gostando. Não sei se vai ter uma continuação, mas eu achei um filme legal, achei bem melhor do que eu estava esperando. Estava esperando um filme bem fraco. Não parece nada com Tropa de Elite, igual a imprensa brasileira falou. Parece o Padilha levou o Tropa de Elite, levou a equipe do Tropa de Elite. O filme mesmo tem muito poucas coisas em comum. Falar em música, temos o final com a música do Clash, I Fought the Law, que na verdade é uma música do Buddy Holly. Robocop pulando e correndo também não me incomodou, porque eles apresentam bem essa coisa dos robôs correndo, porque realmente há um negócio de prótese, de as partes robóticas serem próteses para policiais e soldados mutilados, e aquilo ali, aquela divisão que acaba construindo o Robocop. O Gary Oldman, que é o médico-chefe, tá impecável. O Gary Oldman é sempre foda, ele sempre acerta. A política americana está muito presente também. O Robocop de 87 ele estava num ambiente muito de direita, muito ultra conservador. Já o Robocop novo ele já é da era Obama, então é um ambiente bem diferente, ele é mais voltado para a valorização do ser humano. Por isso esse problema que eles chamam até de robofobia. Isso é muito interessante, você imaginar, o de 87 é um cenário distópico republicano. Esse agora é um cenário distópico democrata. Então isso é legal de você perceber no filme. O fato do Robocop ser construído na China, muito maneiro, muito bem pensado. É óbvio que ele podia estar em Detroit. Detroit, de 87, ela é completamente destruída. Eles querem construir uma outra cidade por cima, né? A decadente, Delta City, que vai ser reconstruída em cima. Bem o cenário que a gente vê no V de Vingança, no próprio o Batman do Frank Miller, né? Aquele cenário da cidade decadente, coisa da era Reagan e Thatcher, como eu falei. Já a Detroit do cenário distópico do Democrata não é bem assim, ela é uma cidade comum, não tem nada de decadente, nem de... Eles não querem terraplanar a cidade para construir outro por cima, não tem isso no filme, pelo menos não nesse, talvez numa continuação. O Samuel Jackson como um âncora, tipo um Datena americano, tá muito legal. Ele dá essa coisa mais da direita pro filme, do conservadorismo e tal.
Não é igual aqueles comerciais que tinham no Robocop original, o jornal que tinha, aquelas mini reportagens. Aquilo era bem mais maneiro, mas funciona. Me lembrou um pouco Tropa de Elite 2, aí sim uma coisa junto, que tem também um âncora que faz um âncora de programa popular que faz uma parte do debate do filme. Então é isso aí, pessoal, isso foi o que eu achei sobre Robocop, o remake. Convido vocês a comentarem aqui embaixo sobre o que eu falei, se vocês discordam, concordam, o que vocês acharam ao ver o filme, vão ver no cinema, voltem aqui e comentem aqui embaixo. E vamos comparar nossas impressões, vamos ver se realmente foi um filme bom, um filme ruim. Pra mim é um filme bem decente, eu dou nota 7,5 pra ele. E a gente volta com mais uma coisa, com outro tema qualquer da cultura pop, pra gente discutir aqui em One Shot. Tá bom? Um abraço, tchau, até a próxima.